Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Com toda certeza, a maior perda que enfrentamos é perder um ente querido para a morte. Esta é uma dor muito difícil de suportar, mas ao mesmo tempo é possível suportar porque existe um Deus, amigo ouvinte, que nos conforta nesses momentos difíceis. A Bíblia chama a morte de inimiga. E em 1 Coríntios 15, 26, o apóstolo diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Um dia, amigo ouvinte, Deus vai destruir este grande inimigo. Quando Cristo voltar, Ele vai terminar com o mal e as consequências do mal e do pecado. Ele vai transformar o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 até 55, para que nós tenhamos um corpo perfeito, imortal e possamos desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Enquanto esse dia não chega, você e eu precisamos lidar com o luto. Eu gostaria aqui de lhe dar algumas dicas breves para que você possa lidar com esta fase muito difícil da vida. Caso você esteja passando por isso, eu creio que esse áudio vai lhe ajudar. E se você vier a passar por isso, seja agora ou vai passar de algum modo no futuro, nós não sabemos quando, esse programa também vai lhe ajudar a você se preparar para isso. Eu já tive, amigo ouvinte, duas perdas muito significativas. Eu perdi há mais ou menos 5 anos meus 2 avós. Eu fui criado praticamente junto com o meu avô materno e minha avó materna. Esses dois foram para mim, assim, pessoas incríveis, né? Os meus avós foram as pessoas assim onde eu pude mais ver refletido o amor misericordioso e paciente de Deus. Então, quando eu tive essas 2 perdas, ou seja, meu avô morreu em 30 de dezembro, eu lembro bem, num 30 de dezembro, e a minha avó morreu um dia e pouco depois, eu, obviamente, não aguentei. Aquilo me disparou a minha última crise depressiva. Foi muito difícil. Porém, a Bíblia me deu conforto. A Bíblia me dá até hoje esperança de que um dia eu posso revê-los, por causa da maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. E eu quero passar para você agora algumas dicas para que você lide com este momento de profunda dor e um momento muito difícil. Em primeiro lugar, viva o seu luto. O luto, ele é uma resposta natural do nosso organismo em relação à perda. Então as pessoas precisam viver o luto para que elas possam encontrar a recuperação, possam ter a recuperação emocional. Algumas pessoas passam por mais estágios do que outras antes de uma recuperação total, né? Algumas passam pelo choque da negação e outras não. O que mais importa é que o luto da pessoa seja respeitado, porque a pessoa está se sentindo esmagada pela perda. E isso pode durar entre 2 a 3 meses, entende? E depois, em que a pessoa sofre essa fase mais esmagadora, que pode variar de 2 a 3 meses, a pessoa vai precisar de mais uns meses, quem sabe até 6 meses, para voltar a viver de uma forma mais natural por causa da ausência daquela pessoa querida. Então, o luto da pessoa tem que ser respeitado. Nada de dizer o seguinte: você não pode ser assim, um cristão não pode ficar triste por causa da morte, porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar. Não diga esse tipo de coisa. Deixe a pessoa viver o luto dela para que o organismo possa se recuperar, reagir da forma natural, para que a pessoa possa ficar de bem com a vida e seguir a vida adiante. Segunda dica: creia em Cristo e na ressurreição. Deus quer que você creia em Jesus e nas promessas de Jesus de que um dia Ele vai novamente trazer à vida aquelas pessoas que morreram em Cristo. Por exemplo, em João 6:40, Cristo prometeu o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo prometeu e ele cumpre. Cristo prometeu que no último dia da história deste mundo, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os justos mortos. E por quê? Porque Cristo, de acordo com Atos 3,15, é o autor da vida. E foi por isso que ele pôde dizer em João 11:25 o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim de tudo para quem crê em Deus. A morte é só um até logo para aquele que acredita em Cristo. E Deus quer, amigo ouvinte, que você se conforte com a doutrina da ressurreição e não com a doutrina da reencarnação. Eu sei que muitos ouvintes queridos e sinceros creem na reencarnação, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não ensina na palavra dele que a reencarnação existe. Deus não diz que a reencarnação é a melhor explicação para certas questões da vida. Pelo contrário, quando você lê 1 Tessalonicenses 4:13-18, você percebe que a solução para o problema chamado morte é a ressurreição por ocasião da volta de Cristo. E depois que Paulo fala da ressurreição, o que ele diz no verso 18 de 1 Tessalonicenses 4? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras com as quais devemos nos consolarmos são as palavras ditas sobre a ressurreição aqui nesse contexto. Jamais devemos nos consolarmos, nos confortarmos com a doutrina da reencarnação, porque ela não é bíblica. Ela não é bíblica porque a Bíblia ensina que a pessoa dorme até o dia da ressurreição e, portanto, não está consciente em espírito para reencarnar. E a Bíblia ensina em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. Ou seja, não morremos 2 vezes e reencarnamos, 3 vezes e reencarnamos, 4 vezes e reencarnamos. De acordo com Hebreus 9:27, no aspecto geral, a pessoa morre uma só vez e depois disso, em consequência disso, ela vai receber da parte de Deus, no tempo certo, o julgamento. Então, apegue-se, amigo ouvinte, à doutrina da ressurreição e creia que se Cristo é o autor da vida, de acordo com Atos 3,15, e se ele tem as chaves da morte e da sepultura, de acordo com Apocalipse 1,18, você pode ter a certeza de que aquele ente querido que hoje descansa, se ele morreu no Senhor ou de alguma outra forma Deus alcançou-o, de uma forma que nós não sabemos, você tem sim a oportunidade, terá a oportunidade de rever este ente querido por ocasião da volta de Cristo e quando ele ressuscitar os mortos. Então, viva o seu luto de forma saudável e confie em Cristo e na doutrina da ressurreição. Que Deus abençoe a você, que você siga a sua vida adiante, porque Deus quer isso. E a pessoa querida que lhe deixou por causa da morte também gostaria que você fizesse isso, se ela estivesse ainda do seu lado. Siga adiante porque Deus tem grandes coisas para você e Jesus voltará e nos dará a oportunidade de estarmos novamente com as pessoas que amamos. Eu tenho muita confiança de que estarei com os meus avós novamente. Eu estimulo você a ter esta mesma confiança. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.